Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Moore e hoje eu vou, aproveitando o Dia dos Pais, eu vou trazer uma temática dos pais. Como são os pais nas mitologias? Então, vamos começar. Bem, falar sobre pai na mitologia é um negócio meio complicado. Porque a maioria dos pais, pelo menos das mitologias que eu conheço, dos contos que eu já li, são muito... Não existem contos específicos, basicamente, assim, tem pouquíssimos contos específicos, com exceção da grega e acredito que da Iorubá, que tem um conto que seja realmente sobre pai e filho e que a ênfase seja aquilo o tempo inteiro daquele conto todo, né? Bassoco saiu aí esses dias, né? Então, enfim, tem essa também. Mas, enfim, eu fiz um esforço para conseguir juntar aqui, porque normalmente os pais são ruins com suas cônjuges ou com a sociedade como um geral, mas eu consegui extrair aqui um pouco além dessas que eu falei. Então vamos começar. O primeiro tópico eu quis trazer o pai protetor. Eu trouxe Dágda, que foi o que eu pensei melhor para esse título, porque Dágda é uma divindade celta e que ele protege sua prole, ele protege sua Fadonna, né? Eu tenho até vídeo no canal falando. E ele passa aquela sensação de protetor, mas ele não só passa, como ele protege tanto que quando ele vai dividir os Tis para dar para cada um das divindades para eles morarem, Angus, o filho dele que representa o amor, ele não estava presente ali. Provavelmente ele estava ocupado, né, fazendo outra coisa. E aí ele, por ser tão cuidadoso, tão atencioso e querendo proteger o filho, ele acaba sendo enrolado pelo filho e dando o lar dele pro filho, sabe? Ele acaba ficando ali, ele acaba assim, né, levando uma rasteira do próprio filho. Mas eu coloquei isso porque ele pensou no cuidado mesmo que isso viesse a prejudicá-lo de certa forma. O outro tópico que eu botei foi o pai justo. Esse a gente tem alguns, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Meteotro, que ele é uma divindade que também é dividida em duas, o Messerhuat e o Metecutli, que são a fêmea e o homem respectivamente, né? A mulher e o homem respectivamente, mas ele junto é chamado de Meteotro, né? E ele é a divindade que deu origem ao sexo, né? Ao gênero, à sexualidade, tudo associado à reprodução. Por quê? Porque ele teve os filhos dele, né? As divindades, algumas divindades primordiais, habitavam no Omeiocan. Só que eles fizeram um pecado muito grande, que foi colher uma flor das árvores, da árvore principal lá, da árvore do mundo, vamos dizer assim, principal lá, e ela se rasgou por causa disso, ao meio, ela partiu ao meio. Tem um vídeo também no canal falando sobre isso, e por causa disso ele puniu eles com a velhice. A partir de agora o tempo vai andar e vocês irão envelhecer. Só que isso acabou a divindade não sendo tão afetada, vamos dizer assim, porque quem veio a se afetar foram os humanos. Então na versão humana deles, eles envelhecem, mas eles voltam para suas formas de divindades. Só que para não vir a extinção, ele colocou o sexo para eles poderem se procriarem. Tupã e Inti também entram nesse grupo, porque Inti, ele também confere, ele dá, ele instrui, ele se dedica aos filhos, mas quando precisa ele pune e faz chover fogo. No caso de Tupã, mesma coisa, da mesma forma que ele dá, se ele for afrontado, ele acaba não punindo de certa forma, mas tipo, deixando que as coisas aconteçam e não mais ajudando a população. A não ser quando chega numa situação extrema, como por exemplo eu contei no conto do Yampi, que aconteceu uma grande seca e apenas para uma mulher não vir a óbito, ela pediu uma coisa e ele conferiu para ela. Ele não resolveu o problema dela, mas ele não resolveu o problema da sociedade, mas resolveu o dela especificamente. Então é aquela coisa, ele só corre para não deixar, afinal, mas ele, quando tá chateado, ele deixa. Ele deixa. O pai que tem seus preferidos, eu acho que é o melhor título para Odin, porque Hodur, o coitado, meu Deus do céu, não é escanteado, mas também não é lembrado. Randall também, né? Mas Thor e Balder, meu Deus do céu, quer dizer, meu Odin do céu, né? É uma babação com esses dois. Quando o Balder acaba caindo numa cilada e vem a óbito, ele faz de tudo para que a vingança seja feita e acaba com o próprio filho, Hodur, né?
Enquanto Thor é o protetor das divindades, então pra ele é tudo. Nem tem seus preferidos, né? O pai cuidadoso, aí eu posso falar de Izanagi, que é um exemplo de figura masculina, porque ele era um bom pai, um bom marido, um bom tudo esse homem. Ele é excelente, ele sempre cuidou dos filhos da mitologia japonesa, maravilhoso. Tyr, que apesar de ser pai adotivo, né, ele adota o filho de Loki, Fenrir, ele cuida maravilhosamente bem, também tem no canal. E Lear, que cuida dos filhos até onde ele pode, mas ele acaba perdendo os filhos, ele sofre muito com isso. Até ele se acostumar, passam-se séculos. Lear é da mitologia celta. O pai cobrador, enfim, é Tepeu, porque o filho tem que ser de acordo com o que ele quer. Eu poderia incluir Kukulkan e Huracan também nesse meio, que são todos eles da mitologia maia, que foi quando os três decidiram criar a humanidade. E durante suas tentativas, uma delas foi descartada porque eles não adoravam eles. Então eles não falavam a língua que eles podiam entender a adoração. Então eles precisavam ser bajulados, eles cobravam essa bajulação. E aí por isso que sofreu o reboot, para poder vir a última humanidade. O pai instrutor, esse tem vários, servindo do princípio de pai adotivo, a gente tem várias divindades civilizadoras, né? A gente tem, por exemplo, Fuxi, na mitologia chinesa, que ensina várias coisas para o povo. A gente tem Karusa Kaibe, que instrui a população até eles sentir no máximo que eles estão bem, que eles conseguem se virar sozinhos para ele poder ascender aos céus. A gente tem Toril, na mitologia maia. A Karusa Kaibe é da mitologia Munduruku. Toril é da mitologia maia, que ele instrui eles até eles fazerem o ritual do nascer do sol, para que o sol nasça e a vida comece a existir, também instruindo em outras coisas, como as palavras do poder, como outras coisas também, que são instruídas. A gente também tem Viracocha, que em uma das versões, ele depois de criar a humanidade a partir da pedra, ele desce e vai ensinar todo mundo. Existe uma das versões, inclusive, que em uma das vezes ele acaba sendo sacrificado como um impostor ou algo desse tipo e jogado no mar, preso, todo furado e tal, parecido com o que Jesus Cristo sofreu, né? Oxalá, que é uma divindade que que criou a humanidade e ficou com a humanidade, ensinando, educando e mostrando tudo. E Olorum, que instruía, esses dois últimos da mitologia Yorubá, que instruía os deuses a fazer coisas específicas em detrimento da criação ou de suprir uma necessidade de algum deles, né? Então eles são deuses instrutores. O pai que não cuida. Essa aqui a gente tem uma reca. Esse aqui a gente tem Jurong, da mitologia chinesa. Não conheço muitos contos sobre Jurong, mas pelo menos no conto principal dele é justamente Gong cobrando um cuidado que o pai nunca teve com ele. Jurong é o deus do fogo e Gong o deus da água, por isso eles não se davam bem. Então muitas coisas haviam ali conflitos entre eles por causa disso. E a briga entre eles, no dia que Gong tenta dar uma rasteira no pai. Nos contos parece que Jurong era uma boa divindade, ele só não era um bom pai. E Gong acaba... A briga deles acaba tendo uma consequência no planeta, tá? Loki, que tem os três filhos com Angrboda, né? Fenrir, Jormungandr e Hel, que ele deixa Odin lá, capturar os três, colocar os três em cada lugar diferente, inclusive Fenrir ser tratado como um prisioneiro, tá? E não se importa, deixa pra lá, tá? Tudo bem. E os filhos dele, da esposa dele em Asgard, é que ele não é citado quase nunca. Só um pouco antes do Ragnarok é que é citado. Thor também não fala muito, ele dá aquele cuidado, instrui uma coisa ou outra pro filho, mas também os filhos, no caso, também tá pra lá e pra cá. E Pachacamac, que normalmente da mitologia inca, né? Eu nem falei que vira coisa de mitologia inca, mas tudo bem. Pachacamac da mitologia inca, que também cria os filhos, deixa pra lá e... te vira. Eita, tá com problema, te vira. Sei lá, vê aí o que tu faz. Também tá nem aí. E pra finalizar, inclusive se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E, enfim, vamos pro último agora. Esses é o que vocês estavam esperando aí o tempo todo, né? O pai sem limites. E aí a gente vai o quê? Brota a mitologia grega aqui. Por quê? Vamos começar com
A gente tem uma regra, né? A gente tem Urano, Cronos e Zeus. Cada um deles de forma diferente, né? Enquanto Urano aprisionava os filhos dentro do interior da Terra, né? Dentro de Gaia, Cronos também aprisionou alguns deuses e, ainda por cima, né? Engolia os seus filhos. Ele aprisionou seus irmãos e engoliu seus filhos para que não fosse destronado. E Zeus acabou com esse ciclo de destruição do filho, mas assim, tudo que ele pôde para atrapalhar a vida dos filhos, ele fez, né? Fora assim, traições a rodo na Batalha da Hera, né? Mas ele também forçou Hefesto a se casar com Afrodite, quer dizer, forçou Afrodite a se casar com Hefesto, sendo Hefesto um eterno corno, sempre levando o chifre de Afrodite, não podendo fazer nada porque ele foi bonzinho em forçá-lo assim. Fora interferindo de outras coisas, deixando Hera pintar miséria em algumas coisas, como por exemplo na loucura de Hércules, ou interferindo no nascimento e na criação de Dionísio. Hera foi fazendo esse tipo de coisa como punição, e Zeus, ó, eles que se virem, eles que se virem. Esse pra mim é o pior dos pais das mitologias, é Zeus, sabe? Porque ele não vai lá e acabar com a vida do filho, não. Pelo menos não literalmente. Mas, de vez em quando, ele, olha, tu pode se ferrar aí, ou vou atrapalhar tua vida aqui, ou vou te humilhar, sabe? É um negócio assim, sem precedente. Se tem um sonho de pai ruim, é esse danado. Mas, de pai bom, pra mim, Zanagi tá no topo. Tyr também. Amo, amo, amo. E é isso, eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Dia dos Pais. E é isso. Valeu!